Então, fechemos nesse momento aqueles que se sentirem confortáveis, os nossos olhos físicos, para que possamos nos conectar com o plano espiritual e, primeiramente, trazer aqui a nossa gratidão a esse Pai maravilhoso que nos deu a vida e nos permite estar aqui para aprendermos, conforme o ensinamento dessa lição de hoje, a não julgar, e sim a sermos indulgentes, tolerantes, pacientes com aqueles que estão ao nosso lado, caminhando junto nesta jornada, mas que mais servem de aprendizado e de experiência para nós em exercitar o nosso amor, o nosso perdão, e principalmente a confiança de que todos somos filhos de Deus e iguais, seja aonde for. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade, pedindo a Jesus, nosso mestre, ao mentor desta casa, Sebastião Marte, e acima de tudo a Deus a permissão para dar início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a nossa palestrante hoje é essa jovem, linda, Gabriela Fei, que faz parte do grupo do DEFIG, da Mocidade Espírita aqui do CESOM, e vai trazer para nós hoje o tema Segurança em Deus, do livro Seja Feliz Hoje, autora Joana de Ângeles. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar as minhas reflexões em torno do Evangelho, e dessa vez com Joana de Ângeles. Eu estou muito grata da casa de Sebastião Marte, que me acolhe há tanto tempo, está aqui me convidando mais uma vez para estar aqui conversando com vocês. Sempre é muito bom ver cada um aqui me escutando. E hoje nós vamos falar sobre um trecho do livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. Segurança em Deus. Mas eu queria começar falando com vocês sobre o universo. A ciência que estuda o universo é chamada cosmologia. A cosmologia, ela trata diversos aspectos sobre o universo. Desde a origem do universo, como a expansão dele, segundo os nossos conhecimentos científicos da atualidade. E a cosmologia, ela trata principalmente do nosso modelo atual que a gente conhece, que é o mais aceito pela ciência, nosso modelo padrão, que é esse que está representado nessa imagem. Esse é o modelo do Big Bang. Eu acho que quase todo mundo, se não todo mundo, já ouviu falar no modelo do Big Bang. O Big Bang é o modelo aceito hoje como o modelo que deu origem ao universo. E segundo o Big Bang, o nosso universo surgiu com uma explosão. Tudo começou com uma explosão. O nosso universo, como é hoje, o nosso sistema solar, a nossa galáxia, surgiu a partir de uma explosão. Ali no começo, essa explosão, esse solzinho ali saindo luz, e todo esse cilindro assim é o período de tempo até hoje. E lá no final é o período onde as grandes estruturas foram formadas. E o universo, começando com uma explosão, ele começou quente e denso, cheio de partículas
colidindo. E essas partículas foram formando estruturas. Estruturas que hoje podem ser observadas por nós no céu visível. O céu noturno, ao olharmos para o céu, nós podemos ver diversas estruturas que são magníficas ao serem observadas, como planetas, Marte, Júpiter, Saturno, como estrelas, galáxias, a Via Láctea, que está sendo mostrada aqui nessa imagem. E essas estruturas, elas foram formadas em meio a colisões, choques entre partículas, formaram as maiores belezas do universo. Uma explosão. O que acontece no meio de uma explosão? As partículas agitadas. Imagina se a gente fosse uma partícula no meio de uma explosão, toda hora batendo umas nas outras, mas para formar belezas inimagináveis. Uma coisa incrível que eu queria trazer para vocês são as nebulosas. As nebulosas são poeira cósmica que foi formada a partir de restos de estrelas. Neste exemplo aqui é uma nebulosa, essa é a nebulosa de Órion, e ela foi formada a partir de estrelas que já morreram. E olha que incrível, as nebulosas são o berço para a formação de novas estrelas. A poeira presente nelas, a agitação das partículas de poeira cósmica formam estrelas que permitem a formação de planetas e de sistemas solares, como o nosso. Esse ali é o nosso sistema solar. Se vocês olharem direitinho, dá para ver o Cezon lá naquela foto. E uma coisa ainda mais incrível é que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveriam planetas e nem estrelas. A gravidade é precisamente tão forte como ela deveria ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força de tração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? A precisão do universo torna lógico a existência de um Criador. 1%. Se fosse 1% a mais, a vida não existiria. A precisão do universo torna lógica a existência de um Criador. Mas, em meio ao caos, no interior de uma nebulosa, em meio ao caos do Big Bang,
o universo ainda teve condições perfeitas para a existência de vida. O universo, com sua particularidade nas forças de atração eletromagnética, na força de tração, na força de atração gravitacional, tornou perfeita para a existência de vida. Mas, às vezes, as nossas vidas, elas parecem se comportar de forma caótica, assim como o universo. Às vezes, as nossas vidas, elas parecem um caos. Mas Joana de Ângeles vai tratar justamente sobre isso. Por mais que se deseje por tranquilidade, o mecanismo a que se está submetido é dinâmico, sujeito a variações de cada constituição. No momento, tudo se encontra em ordem, funciona com equilíbrio. Logo depois, alterações significativas modificam o quadro e estabelecem-se distúrbios variados, que necessitam de atenção e de correspondentes cuidados especiais. Às vezes nós planejamos algo e sai completamente diferente do esperado. Às vezes uma atitude que a gente toma muda completamente o percurso que estávamos esperando. Às vezes um detalhe muda todo o resultado. Atitudes mínimas que tomamos na nossa vida. E parece que tudo vai ficando fora do controle. Parece que tudo vai ficando caótico. Parece que o caos vai se estabelecendo e tudo que eu tinha planejado não estava dando certo mais. Porém, Deus está em tudo. Assim como a gente pode ver na Gênesis. É como se Deus fosse inerente ao universo. É como se Deus e o universo fossem um só. Uma analogia, viu, gente? Pois bem, lançado o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Deus está em tudo. Deus está presente no universo, no interior das nebulosas. Deus está com a gente nas nossas vidas. Porém, nós não queremos enxergá-lo, na grande maioria das vezes. Mas, tudo bem, Deus está presente em tudo, Deus está em todos os lugares, mas que é Deus? Deus não é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, segundo o Livro dos Espíritos? Logo, sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, Deus está comandando tudo. Deus está presente em todas as situações. A cosmologia, a ciência que estuda o universo que parece um caos, mas cosmos significa ordem. O universo é cosmos,
e não caos. A nossa vida é cosmos. Cosmos é ordem. Então, por mais que não pareça, sim, se Deus está presente, se é obra do Criador, não é caos. Logo, todas essas adversidades têm um motivo, que é transformar a desordem em ordem, que é transformar o caos em cosmos. O Big Bang explodiu e transformou aquilo que era caos em cosmos. E, como já diz aquele velho ditado popular, depois de toda tempestade vem a bonança. Por essa razão, Joana de Ângeles traz para a gente: não desanime na jornada. Quando incidentes desagradáveis te surpreenderem em qualquer área do comportamento, da saúde ou em outro qualquer que se apresente, mantém-te firme no enfrentamento das dificuldades e dores, das quais sairás mais forte e enriquecido de sabedoria. Esses desafios que a gente enfrenta são para nos moldar. Essa caoticidade, esse caos das nossas vidas, são para nos moldar e lapidar, assim como o diamante. Os diamantes, eles são formados em altas condições de temperatura e pressão. Então, toda vez que tiver alguém pressionando você, pensa que você está perto de se tornar um diamante. Porque são nessas condições que nós nos aprimoramos. E André Luiz tem uma mensagem, Regras de Saúde do André Luiz. Eu sempre estou lendo, todos os dias, está na porta do meu guarda-roupa, que quando a gente quer tomar o controle das nossas vidas, as coisas estão dando errado. Às vezes o dia foi puxado, foi corrido, as coisas não estão saindo do jeito que a gente gostaria. Isso acontece comigo direto. E aí eu olho na porta do meu guarda-roupa e está lá escrito assim: guarde o seu coração em paz, em frente a todas as situações e todas as coisas, porque todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Ter segurança em Deus, assim como traz Joana de Ângeles, é ter a consciência de que, fazendo a nossa parte, nós não precisamos ter dúvidas da vitória. Porque Deus está conosco. Deus está presente em nossas vidas. Se nós fizermos o nosso, aquilo que nos convém, aquilo que nos é necessário, não devemos temer a vitória. É confiar que a gente vai passar por um processo. E nem sempre ele vai ser conforme a gente planejava. Porque os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Mas, e aí? Como que a gente faz para trabalhar em harmonia com o Criador? Porque para a gente ter a segurança em Deus, nós também precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus está fazendo a parte dele. Mas é necessário que trabalhemos em harmonia com o Criador. É necessário que trabalhemos para a criação. E o que é a criação? Somos nós. É o mundo. São as plantas, a natureza. E são as pessoas que estão ao nosso redor. A história de todo triunfador é feita pela perseverança no bom combate, mediante a repetição da aprendizagem, sem nunca deixar de insistir. Todavia, esse triunfo tem origem no comportamento íntimo, quando o lutador vence as paixões servis que o atormentam. Então,
nós precisamos, para trabalhar em harmonia com o Criador, primeiramente, nós precisamos lutar a favor das nossas virtudes. Nós temos que semear aquilo que há de melhor em nós, porque nós somos frutos da criação. O primeiro passo é cuidar do nosso interior. O primeiro passo era olhar para nós mesmos e enxergar o que eu posso melhorar em mim. E não é lutar contra os vícios, mas é lutar a favor das virtudes. E à medida que o aparente insucesso ocorre, a viagem para o dentro do ser, através da reflexão e da irrestrita confiança em Deus, impulsiona-o para novas tentativas, das quais resultará o êxito. Nós somos todos seres falíveis. Nós vamos errar, nós vamos tentar de novo, nós vamos errar de novo e nós vamos tentar de novo. Mas o que a Joana de Ângeles quer trazer para a gente é que nós devemos persistir. Se a gente errar e tentar de novo, nós estamos no caminho certo. E assim como ensinou Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é necessário refletir sobre as nossas atitudes diárias, para que ao fim do dia nós possamos dormir com a consciência limpa. E assim nós teremos a consciência se estamos agindo da maneira correta para corrigir no dia seguinte. Vigia as nascentes do coração, de onde brotam os bons e os maus sentimentos, e fortalece-te na fixação das metas que pretende alcançar. Mais uma vez, Joana de Ângeles trazendo para a gente a necessidade do autoconhecimento e da autorreflexão. É necessário orar e vigiar, pois quando estamos em vigilância, nós passamos a agir e deixamos de reagir. Em estado de invigilância, nós muito mais tomamos atitudes impulsivas, que ao chegar no final do dia iremos se arrepender. Então, entrar no íntimo das nossas almas e mergulhar nos nossos corações, de onde surgem os bons e maus pensamentos, é praticar a oração e a vigilância. Não te importem, pois, os efeitos exteriores, os comentários em torno dos prejuízos, o ridículo dos frívolos ou qualquer outro fator que produza inquietação. Quando o outro aponta o dedo para mim, isso diz muito mais sobre o outro do que sobre mim. Quando eu aponto o dedo para o outro, isso diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. Estás convidado à execução do programa de amor e de revitalização da prosperidade moral e espiritual das criaturas e do planeta que habitas. O nosso compromisso com a reforma íntima é um compromisso coletivo, pois viemos a este mundo para ajudar não somente a nós mesmos, mas para ajudar principalmente ao outro, para podermos ser instrumentos de amor dentro das nossas casas, dentro do nosso ambiente de trabalho, de estudo. Então, o nosso compromisso para trabalhar em harmonia com a criação inicia dentro de nós. Mas a partir do compromisso estabelecido com nós mesmos, nós estaremos fazendo aquilo que Jesus fez, que é agindo pelo outro, com base nos ensinamentos de Deus. Cada um de nós é uma peça fundamental nesta grande máquina divina. Iludidas, essas criaturas correm em desespero em busca do gozo que o consumismo proporciona, sem o menor conhecimento da realidade de imortais que são.
Acende no seu íntimo a luz do discernimento para libertá-las da ignorância, a fim de que se permitam o correto direcionamento existencial. Então, muitas pessoas que vivem, muitos de nós, que vivemos presos às coisas mundanas, nós precisamos do exemplo para nos despertar. E por que não sermos nós o exemplo para o despertar do outro? Acorda tu que dormes. Mas será que eu não estou dormindo? Nós estamos focando mais nas coisas mundanas, nas coisas do mundo ou nas coisas do espírito? Para trabalhar em harmonia com o Criador, nada melhor do que seguir o exemplo de Jesus. Porque no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, o Verbo que se fez carne. Nós precisamos nos basear no exemplo de Deus vivo. Jesus é um dos melhores instrumentos, um dos melhores espelhos para nos conectarmos com o Criador, para nos conectarmos e trabalhar em harmonia com a criação. Logo, Joana de Ângeles diz: busca imitá-lo, elege os abandonados, os tristes e sofridos, aqueles que perderam praticamente tudo, menos o direito de receber amor e a luz da caridade. Portanto, nós precisamos cuidar de nós para poder cuidar do outro. Aí estaremos em harmonia com a criação e permaneceremos, portanto, na segurança em Deus. Pois Joana diz: permaneça na segurança em Deus. E nele confia, deixando-te conduzir. Deus está em tudo. E não adianta queremos tomar o controle quando Ele está nos conduzindo para algo muito melhor, que muitas vezes nós não somos capazes de enxergar. Então, nós precisamos confiar no Criador. Isso é ter segurança em Deus, trabalhando em harmonia com Ele. A existência terrestre é uma formosa concessão do Pai Celeste, a fim de que se desenvolvam os valores adormecidos no cerne do espírito. Desse modo, sofrendo alterações imprevisíveis e ocorrências perturbadoras durante o processo de evolução. Portanto, no momento em que te encontres combalido sob os fósseis dos testemunhos, deixe-te conduzir por ele, que é meta sublime e cuja direção rumas no fatalismo da evolução. Então sejamos humildes, não vamos querer tomar o controle de tudo, porque não vai dar certo. Imagina se um ser humano quisesse conduzir a formação de um planeta. Ia dar certo isso? Agora, a complexidade das nossas vidas. Nós precisamos fazer a nossa parte e confiar no Criador. Sejamos humildes, pois para ter confiança
e segurança em Deus, basta ter a humildade de reconhecer, assim como Zaqueu. Tem uma música linda que é chamada Como Zaqueu, que ela traz diretamente essa reflexão, que Zaqueu fala: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Então sejamos mais como Zaqueu. Vamos reconhecer a nossa pequenez. Vamos reconhecer que somos seres que estamos sendo conduzidos pelo Criador. Somos pequenos demais. Nós precisamos dele. E, no entanto, nunca nos permitamos ter dúvidas sobre a vitória final, enquanto transitamos na oportunidade da reencarnação. Quem teme a luta ou desiste, ou se entrega à autocompaixão, compromete-se mais, sem dar-se conta com os códigos da vida. Ele sempre estará ao seu lado, mesmo quando não buscado. Embora ignorado, ele é o hálito da vida. Deus está em todos os lugares. É nós que não estamos. E mesmo em meio ao caos do universo, houve vida, pois as leis naturais estão conectadas com o Criador. Então, mesmo em meio ao aparente caos da nossa existência, vamos nos conectar com Deus e permitir que em nós surja a verdadeira vida. Não temas, tende bom ânimo, pois Deus é contigo. Boa noite a todos e muito obrigada. Então vamos, nesse momento, mais uma vez, fechar os nossos olhos físicos. E lembrando das palavras da nossa irmã Gabriela, confiando na presença desse Pai maravilhoso que nos envolve, que está sempre em nós e nós estamos com Ele. Que nós possamos fortalecer cada dia mais a nossa fé, a nossa confiança nos desígnios que estão colocados para acontecer na nossa jornada. Que nós possamos levar para os nossos lares essas energias, esses fluidos que estão aqui nesse momento, através desse passe, nos fortalecendo, para que fortes possamos sustentar aqueles que estão junto a nós, que foram designados para caminhar junto conosco. Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos, todos aqueles que fazem com que a cada dia tenhamos a certeza que Deus nos colocou juntos para que possamos crescer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que essas águas possam também servir de medicamento para todos os nossos males físicos e espirituais. Obrigado, querido Mestre Jesus, que está sempre nos auxiliando, nos amparando. Patrono desta casa, Sebastião Marte, que deixa sempre suas portas abertas para nos receber. E, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de aqui estarmos. Que assim seja, graças a Deus.